Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023. Hoje, por causa do feriado da Proclamação da República, o mercado financeiro não opera e, por isso, preparamos uma edição especial para você. A Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil defende mistura obrigatória de 20% de biodiesel ao diesel já a partir do ano que vem. O setor vai participar da COP28, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nessa edição, você confere o papel do biodiesel brasileiro na transição energética mundial. Tem também uma entrevista com o chefe da delegação do Brasil, que vai para o evento, que começa no final deste mês. Combate ao desmatamento vai ser um dos temas em discussão. E ainda, painel intergovernamental para mudanças climáticas indica maior frequência e intensidade de ondas de calor, precipitação intensa em curtos períodos ou secas prolongadas. Confira com o meteorologista Arthur Miller na previsão do tempo. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. Recentemente, a Aprobio, a Associação dos Produtores de Biocombustível do Brasil, divulgou uma nota defendendo a mistura obrigatória de 20% de biodiesel ao diesel fóssil já a partir do ano que vem. Em abril, o governo ampliou a mistura de 10% para 12%, com estimativa de que o percentual chegue a 15% até 2026. E quem conversa comigo agora sobre esse assunto e também fala sobre um balanço do setor é o diretor superintendente da Aprobio, o Júlio César Minelli. Boa tarde, Júlio. Bem-vindo aqui ao Canal Rural. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os telespectadores do Mercado e Companhia. Me fala uma coisa. Eu estou falando com vocês. Prazer é nosso. Me fala uma coisa. 7 meses depois da resolução de aumentar a porcentagem da mistura do biodiesel ao diesel, já é possível a gente fazer uma avaliação dos efeitos dessa decisão? A Aprobio acredita que é plausível, por exemplo, a adoção do B20 até o ano que vem? Vou só esclarecer um pouco, Priscila. A Aprobio defende avançar na mistura até B15, sim, já no ano que vem. É o que nós temos em legislação. E o que a gente defende de B20 é para as regiões metropolitanas. E isso, sem problema algum, seria possível e seria muito, muito viável, porque nós estaríamos melhorando a qualidade do ar das grandes capitais, por exemplo. E isso traria grandes benefícios, porque, veja, tem um estudo da EPE que diz que com 10% de biodiesel utilizado na região metropolitana de São Paulo, nós evitamos 244 mortes por ano. Então, se a gente passar para a B20, a gente já vai evitar mais de 244. E a quantidade de biodiesel para chegar a essa mistura, por exemplo, em São Paulo, é muito pequena por perto do que nós temos, porque o setor tem capacidade e pode fornecer. Hoje, nós estamos com B12, com o aumento da mistura, nós não tivemos nenhuma informação de que tenha havido problema, o que com certeza não poderia acontecer, uma vez que nós já tivemos a mistura B13 lá em 2021. E em termos de capacidade, nós temos hoje praticamente 50% de capacidade ociosa. Nós estamos esperando chegar até o final do ano com em torno de 7,3 bilhões de consumo, enquanto a capacidade de produção autorizada pela ANP passa dos 14 bilhões. Agora, quais que são as projeções, também para o ano que vem? Já é possível que a produção de biodiesel ultrapasse os números de 2023? O que vocês estão projetando? Sim, com certeza nós esperamos e com a possibilidade de nós termos o B15, sim, aí antecipado já para o ano que vem, conforme você disse, hoje o cronograma que nós temos, o B15 só seria atingido em abril de 2026. Nós passaríamos para 13 em 24, 14 em 25 e para 15 em 26. Realmente, o setor trabalha para que a gente possa ter o B15 já a partir de março do ano que vem. E, com isso, nós deveremos atingir em torno de 9,3 bilhões de litros, ainda bem abaixo da capacidade. Por isso, o setor defende
uma alteração no marco legal, e isso está em discussão no Poder Legislativo, de um aumento progressivo de mistura, aí sim, de toda a mistura no diesel fóssil até B20, que, pelo cronograma que está em discussão, poderia ser alcançado em 2027. E, Júlio, na sua avaliação, quais são os principais desafios da transição energética aqui no Brasil? Olha, é necessário que a gente tem que ter uma decisão política, porque, ou seja, você, para ter uma alteração de produto, muitas das vezes as pessoas que acabam se beneficiando não têm o sentimento dos benefícios que essa transição energética traz para ela. E aí, sim, isso precisa vir como uma decisão política e, principalmente, nós defendemos um marco regulatório, como é hoje para o biodiesel, como é para o etanol, e, com certeza, outros marcos deverão ser implantados para outros biocombustíveis, o biometano, para o diesel verde, para o próprio hidrogênio, que está lá na frente, um pouco mais à frente, nós acreditamos, mas também terá que ter sua participação, para o combustível sustentável de aviação. Todos esses produtos precisam ter uma garantia de demanda para que os investidores tenham essa garantia jurídica para seus investimentos. Olha, Júlio, eu quero agradecer você por enquanto, mas você continua conectado com a gente, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a COP28 e o papel do setor do biodiesel brasileiro em toda essa discussão. Combinado? Perfeito. Tá certo. Então a gente vai agora para mais um intervalo aqui, um rápido intervalo. Na volta você confere uma entrevista com o chefe da delegação brasileira que vai para a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Até já! Estamos de volta. Em entrevista ao programa Planeta Campo, o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, falou sobre o compromisso do Brasil em combater o desmatamento. O chefe da delegação brasileira que vai para a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ele também comentou sobre os preparativos do Brasil para o evento que começa no final do mês. Acompanhe um trecho. A questão das florestas tem sido um elemento essencial da imagem do Brasil. Mas ela tem sido por causa do lado negativo, né, da questão do desmatamento. E o que tem acontecido com esse governo, e que mudou enormemente, é, primeiro, a claríssima determinação deste governo de combater o desmatamento, com números muito impressionantes. O mundo inteiro está muito impressionado que nos primeiros 8 meses houve uma redução de quase 50% do desmatamento no Brasil. Então, você pode reverter essa imagem de maneira muito impressionante, porque o Brasil passa a ser o país que está combatendo a sua principal fonte de emissão como nenhum outro país. O elemento novo principal é a noção de emergência. Ou seja, é muito interessante que quando a Convenção do Clima foi assinada no Rio de Janeiro, na Rio 92, em 1992, até a revista Economist achava, puxa, mas uma convenção sobre clima, nós ainda sabemos tão pouco sobre isso. Então, quando essa convenção foi assinada, havia ainda grandes incertezas científicas que foram, pouco a pouco, superadas, inclusive através do IPCC, que é esse órgão das Nações Unidas que reúne a ciência sobre a mudança do clima. Com a passagem dos anos, e sobretudo nos anos mais recentes, a emergência ficou muito clara, a urgência de se fazer coisas ficou muito clara e, infelizmente, este ano no Brasil, a sequência de tragédias ligadas a eventos excepcionais climáticos está sendo muito impressionante. Eu acho que todo mundo realmente, quem tinha dúvida está verificando que realmente está chegando pertíssimo, né? E isso que o Brasil é um país que sempre foi bastante imune, né, a essas grandes
tragédias climáticas. Então, eu acho que é essa a grande diferença. Nós temos que... A gente não pode olhar para esse tema mais com o mesmo olho de 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Nós hoje temos o consenso científico e nós já temos, infelizmente, as consequências da mudança do clima perto de nós. Nós estamos formando a posição brasileira ouvindo os vários setores da sociedade brasileira. Então, por exemplo, no caso da COP28, especificamente, nós já tivemos uma grande reunião dentro do Itamaraty, de todos os setores do Itamaraty, para discutir quais seriam as nossas posições. Por quê? Porque tem setor no Itamaraty que defende a questão comercial, tem setores no Itamaraty que defendem, cada um, áreas diferentes, mas o Itamaraty justamente tem que levar em consideração o contexto geral das negociações internacionais para a gente ter uma posição coerente com as posições que nós temos em outras áreas. Então, a nossa função é um pouco encontrar a posição que é aceita por todo o governo e que pode ser apresentada e também, sobretudo, preparar plano B, porque durante a negociação várias coisas vão mudando. Por isso que a delegação brasileira tem que ir com muitas pessoas, muitos técnicos dos demais ministérios, que seja Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, Ministério da Energia. Todos esses temas estão muito vivos na COP do clima, porque clima é um tema que é essencialmente um tema que só tem como soluções econômicas, né? Desafios financeiros enormes, tecnológicos, sociais muito grandes. Então, o governo inteiro participa da decisão do que o Brasil pode dizer. E conforme prometido, vamos voltar a conversar com o diretor superintendente da Aprobio, Júlio César Minelli. Júlio, com a COP28 começando agora no final do mês, qual que é o papel, né, que o setor biodiesel brasileiro ocupa nas discussões sobre sustentabilidade hoje no mercado internacional? Sila, é importante destacar que o biodiesel, como o etanol, já fazia parte lá da contribuição nacionalmente determinada do Brasil desde o Acordo de Paris, quando o mundo se comprometeu a não, ou seja, ter ações para evitar que aumentasse a temperatura até 2 graus, mas tentasse reduzir isso até para 1,5 graus esse aumento. E no caso, portanto, nós já estamos incluídos, né, nesse pacote há algum tempo. E somos, ou seja, nós defendemos e demonstramos que o biodiesel hoje é um biocombustível que reduz em mais de 80% os gases de efeito estufa e já tem disponibilidade para substituir o diesel importado. O Brasil tem uma grande capacidade de produzir energias renováveis, nós temos uma matriz energética limpa, mas o setor de transportes ainda é um grande poluidor e o biodiesel, como o etanol, ou seja, os biocombustíveis líquidos, são uma solução imediata para que possamos avançar nessa descarbonização, sobretudo da matriz energética de transporte no Brasil. E, com isso, está colaborando para ou seja, a não mudança do clima ou a menor aumento de temperatura do planeta. Mitigando, então, né, os riscos e os danos. Agora, falando ainda sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, dados da empresa de pesquisa energética mostram que biodiesel brasileiro é capaz de reduzir em pelo menos 80% a emissão de gases do efeito estufa, quando comparado ao diesel de origem fóssil. Com isso, né, o que o Brasil ainda precisa fazer para assumir de fato, todo esse protagonismo das discussões durante o evento? Olha, o Brasil já até tem feito isso, mas a gente precisa reafirmar para o mundo que nós estamos fazendo a nossa parte e temos condições de fazer ainda mais, porque nós temos matéria-prima, nós temos biomassa suficiente para poder avançar na utilização de biocombustíveis, principalmente biocombustíveis líquidos, que não necessita de uma nova infraestrutura para avançar
e com isso, ou seja, demonstrar que muitas soluções que são colocadas mundo afora como as melhores, muitas das vezes não seria a melhor condição ou poderia levar algum tempo para ser implantado aqui no Brasil, enquanto o Brasil já tem matéria-prima e produção possível, capacidade de instalada possível para avançar nessa mistura e estar contribuindo com a melhoria do clima. Olha, Júlio, quero agradecer muito aqui a sua entrevista com um assunto tão importante que a gente também está levando para a COP, que é uma reunião importante e a gente fala sempre aqui, né? Eu costumo dizer que sustentabilidade é o sobrenome do futuro. Se a gente não conseguir ir nesse caminho, não terá outro, né? Então, obrigada aí pela sua participação. Um bom feriado para você e até uma próxima. Muito obrigado, estamos à disposição sempre, Priscila. E a seguir, painel intergovernamental para mudanças climáticas indica maior frequência e intensidade de extremos no clima. Confira na previsão do tempo daqui a pouco. De acordo com o IPCC, painel intergovernamental para mudanças climáticas, vamos ter um aumento na frequência e na intensidade de extremos climáticos. Esses eventos, que ocorriam uma vez a cada 10 anos, passam para 3 vezes por década. Em um cenário de aquecimento global de 4 graus, por exemplo, os extremos podem passar a ocorrer anualmente. Vamos chamar então o Arthur Miller para repercutir esse assunto? Fato é que estamos todos no mesmo barco, a gente precisa saber que tem que agir com sustentabilidade em todos os países do globo, porque senão não vamos conseguir, né, diminuir essa meta da emissão de gás carbônico. E vai ficar difícil, né, Arthur? Porque a gente falou aqui, né, de, por exemplo, 3 eventos por ano, mas a gente nem precisa aumentar esses 4 graus. A gente já está vendo eventos climáticos extremos ao longo de todo o globo, muitas vezes só nesse 2023, não é? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado em Companhia. Não tem jeito, né? A ciência já vinha alertando há um longo período de tempo que essas coisas iriam acontecer, estão começando a acontecer aí numa forma muito rápida e numa frequência maior. E não precisa nem falar em previsão, já estamos sentindo na pele aí os efeitos dessa mudança, que inclusive até teve uma reunião aí de emergência chamada de One Planet Polar Summit, lá na França, com relação a estudar justamente a questão da criosfera, porque é uma região que tem poucos dados ainda, que é tudo que engloba gelo, Groenlândia, Antártica, Ártico, porque os recordes de degelo têm batido aí o 7º mês consecutivo de recorde, e isso é um problema, porque quanto mais água doce é jogada nos oceanos, promove uma dessalinização, e isso faz com que as correntes que distribuem calor em todo o globo sejam afetadas, e aí já o principal afetado com isso é a Europa, então por isso aí já o medo deles em perder aí o calor da corrente que passa ali no Atlântico Norte, já que dependem do gás natural, principalmente da Rússia, para promover aí o aquecimento durante o inverno. Então, tendência de muito perigo aí para a Europa, e isso pode desencadear eventos em todo o globo, que vem aí de acordo com o que o IPCC vem abordando, e vamos ter aí a COP28 aí no final do mês, e não se surpreenda se já lá haver já uma análise preliminar aí do Copérnicos com a NASA e a NOAA, já anunciando que tivemos aí o ano mais quente da história. Arthur, não vai ser fácil. Agora eu queria que você também passasse um panorama desse feriado, aqui o que a gente pode esperar de chuva. Tinha frente fria, né? É, isso mesmo. Temos a situação aí do Cavado, né? Que promove ainda temporais aí no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com um volume de chuva de até 80 milímetros nesse feriado e pode causar ainda alagamentos, como também a questão de tempo severo. Chuvas aí pouco volumosas em Rondônia e também faixa oeste de Mato Grosso, que não chegam nem a 10 milímetros. O calor não segue ainda em todo o Brasil Central. Olhando até já para o dia de amanhã, novamente chuvas volumosas aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na qual esse volume pode chegar até a 120 milímetros. Então, muita atenção aí desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, porque no decorrer dos próximos dias essa chuva avança, amenizando aí as temperaturas, principalmente na faixa sudeste. Chuvas pouco volumosas vão se espalhando aí na região norte, até para entendermos aí a situação que está o Brasil aí, questão aí da umidade do solo, sul com muita umidade e ainda o Brasil central ainda, principalmente, em toda a faixa que pega Rondônia, norte de Mato Grosso, boa parte do Mato Piba, ainda muito seco. E para termos aí uma ideia de como fica para os próximos 15 dias,
Notícia boa aí para o Centro-Oeste, que na próxima quinzena em chuvas, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com chuvas que podem chegar até a 100 milímetros. Então é uma notícia muito boa, principalmente aqui também para o Amazonas, também no Pará chega uma chuva volumosa para amenizar a situação de seca. Porém no Mato Piba, chuvas aí principalmente aí no Tocantins e interior da Bahia. Tá certo, Arthur. E olha, eu vou dizer uma coisa, quem quiser saber mais informações, tem o podcast Canal Rural Clima, que a gente fez especialmente aqui, falando justamente sobre os estudos desse degelo, que mostram aí, muito evidentes, o aquecimento global e os impactos que isso pode trazer na produção do agro, de energia, tudo que você trouxe, né, Arthur? Vem aqui comigo, vamos encerrar juntos aqui, vamos lá? Quem quiser pode assistir também aqui o Canal Rural. Quem quiser pode se ver novamente no YouTube. Podemos também aqui ver o Canal Rural Clima no podcast, nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy e Apple. Ou seja, não vai faltar tempo nem local para vocês ficarem atualizados sobre o clima. Obrigada, viu? Obrigado, uma boa tarde. Nos curtam, compartilham e deixem sua opinião lá no nosso podcast. Por quê? Porque a sua opinião é muito importante para nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.